Olá, meninos e meninas, crescidos e crescidas em estatura e em graça e na palavra de Deus. Bom dia para vocês. Bom domingo, boa semana. E a nossa saudação agora vai além da bênção apostólica ou da bênção araônica. Que o amor de Deus, que a graça, que a comunhão do Espírito Santo e que essa graça seja completa, seja bem-aventurança na vida de vocês, que vocês tenham saúde, que vocês possam prosperar em todas as coisas, possam estar bem em todas as coisas, que tenham saúde, assim como vai bem, eu creio, a alma de vocês. Quero trazer nesta manhã de domingo a saudação do nosso apóstolo João para vocês. Espero que vocês estejam bem em todos os sentidos, que tenham saúde, assim como vai bem a nossa alma, a vossa alma, em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para começarmos mais uma escola bíblica dominical, online, gravada, virtual, e que elas estejam com os dias contados, ainda que eu gostaríamos de ter estrutura, tempo, nos organizarmos para gravarmos sempre as nossas aulas. Quem sabe que esse período veio com um grande ensinamento para a gente e que os nossos cultos, que as nossas aulas de escola bíblica sejam gravadas e colocadas, como sempre, nos grupos, nos WhatsApps, nas redes sociais, no portal da igreja, para que as pessoas que não puderam vir, que tenham a oportunidade de também assistir a aula. Que não seja pretexto para acomodação, mas que seja uma alavanca, que seja um momento diferente, novo na nossa vida, em nos acostumarmos com essa ferramenta e continuarmos utilizando ela para engrandecer o nome de Deus, o reino de Deus, glorificar o nome de Cristo. Vamos orar, queridos. Eu espero que vocês estejam aí sentadinhos. Bom seria que estivéssemos todos juntos às 9h30 da manhã para assistirmos juntos essa aula e aprendermos com a palavra de Deus. Mas nesse momento de domingo de manhã ou em qualquer momento que você acessar este vídeo, que a palavra de Deus possa encontrar morada, guarida no seu coração, e que ela possa prosperar, que o Espírito Santo ministre a palavra de Deus ao seu coração através dessa aula. Ok? Meu Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de eternidade em eternidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de toda a Bíblia, de toda a história da nossa vida, Deus da nossa igreja, Deus desta manhã maravilhosa de domingo. Te agradeço, Senhor, porque o teu nome é poderoso, porque tu és bom, tu és amor e tu nos amas. E eu te agradeço, Senhor, porque este amor, esta graça nos alcançou, tem nos sustentado. Te agradeço porque o teu Espírito Santo tem nos sustentado, tem nos dirigido. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de uma manhã como essa, podermos juntos compartilharmos da tua palavra, daquilo que o teu Espírito Santo colocou no nosso coração, nos ensinou, nos ajudou, daquilo que ainda vamos aprender agora nesta aula, junto com esses alunos, esses teus filhos e teus servos da classe Isaías, aqui da nossa EBD. Te agradeço por isso, Pai. Te agradeço porque eu creio que o Senhor está cuidando de cada um de nós, de cada um deles, ainda que alguns de nós tenhamos passado por situações difíceis, por lutas nesses dias, que alguns ainda estejam passando por momentos de luto, de tristeza, de afastamento, de preocupações, mas Tu estás acima de tudo isso. E nós confessamos e acreditamos de coração, Senhor, que Tu és soberano e tens o controle de todas as coisas. Ainda naquelas coisas que o Senhor resolveu delegar, compartilhar com a gente, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os céus, sobre a nossa vida. Tu és Senhor, e nós queremos confessar e viver de acordo com esta palavra. Te agradeço em especial por esta lição, Deus. Esta carta aos Efésios, a lição deste trimestre. Nós temos muito que aprender, temos muito que agradecer, temos muito que exaltar o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra está sendo revelada,
porque a nossa fé está sendo fortalecida, porque estamos sendo agraciados e acompanhados pelo Espírito Santo nesta caminhada. Deus abençoa, visita, esteja perto, esteja junto de cada um de nós, de cada um dos alunos da classe, da nossa igreja. Em tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lição 2 dessa nova lição, digamos assim, para a gente, né? O João já explicou, vocês devem ter ouvido os avisos por aí. A CPAD não lançou uma nova lição para esse segundo trimestre, e a gente imagina por quê, né? Essas restrições todas de funcionamento das empresas, por causa da quarentena, da pandemia. E aí ela reeditou uma lição antiga, que algumas igrejas adotaram, mas propôs que nós também podíamos fazer assim. A lição que os adultos estudaram no trimestre passado, essa aqui, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E os irmãos das classes de adultos estão se deliciando com a lição que nós também aprendemos com ela, que é aquela de Josué, né? Obediência em tempos de conquista. E essa lição 2, a lição passada muito bem ministrada pelo João Pedro, né? O Espírito Santo ajudou tremendamente e permitiu que a gente tivesse acesso a uma aula tão boa, mais uma vez. E eu quero compartilhar com vocês aqui, com a ajuda imprescindível de Deus também, e com a ajuda de vocês, interagindo minimamente com a gente, no grupo da classe, colocando as opiniões, colocando acréscimos, colocando dúvidas. Façam isso, fiquem à vontade para isso, para que seja minimamente uma aula, realmente. Lição 2, para esse próximo domingo, para depois da manhã, né? Hoje é sexta. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Olhem bem o título. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O textuário da lição é um dos versículos da leitura em classe, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos de bênçãos espirituais. Gente, eu quero a todo momento, à medida que for vindo ao meu coração, à minha mente, eu quero ir compartilhando com vocês aquilo que eu tenho aprendido com essa lição. Quando a gente fala, e vai falar muito nessa lição sobre bênçãos espirituais, não pensem em acréscimos, em alguma coisa além da salvação, além da graça. Primeiro que a lição deixa bem clara, são bênçãos espirituais. Não estamos tratando de prosperidade material. Ainda que isso é possível de ser tratado e aprendido e visto nas Escrituras como promessa de Deus também. Mas aqui é especificamente, bênçãos espirituais. E já já a gente vai ver que essas bênçãos espirituais faz parte do kit, do bojo da salvação, e não podia ser diferente. A leitura diária, proposta para a semana toda, vocês acredito que devem ter acompanhado aí. Está dentro de Efésios, tem um texto em João para quarta-feira, 1 João para sexta-feira, 2 Coríntios para sábado, mas são textos voltados para o tema principal dessa lição. Quem nós éramos sem Cristo e o que somos agora em Cristo Jesus. Deus nos elegeu para sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, nos elegeu, nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo para sermos feituras das suas mãos, para sermos resgatados em Cristo. Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. A salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Todos esses são os tópicos da semana. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, 11 a 13. Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor, única e exclusivamente pela graça, pelo amor de Deus, não por mérito ou por demandas nossas. O Espírito Santo é o depósito, é o fiel depósito que garante a nossa herança em Cristo.
Essa é a proposta de leitura para sábado, mas também é um tópico muito importante, o tópico 3 da nossa lição. Vamos lá, leitura bíblica em classe, está nesta carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois do 9 ao 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Este é o texto áureo, é o primeiro versículo da leitura em classe. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Tudo é para a sua glória. Tudo é dele, por ele e para ele. Queridos, vamos tentar destrinchar aqui esses 3 tópicos da lição, lembrando que o comentarista propõe, como objetivo geral desta lição, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Quais são essas bênçãos? E, como objetivos específicos, ele propõe refletir a respeito da nossa nova condição, posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha um papel importantíssimo na nossa salvação. Vamos lá? Eu queria, antes ainda de entrar no tópico, fazer alguns comentários aqui, gente. Tem detalhes na lição que eu fico assim, boca aberta e aprendendo, quero compartilhar com vocês. A sublimidade dessas bênçãos espirituais que nós vamos estudar agora há pouco. O que quer dizer sublime? Pararam para pensar nisso? Porque o comentarista, inspirado pelo Espírito Santo, escolheu um tema, uma palavra, cada detalhe, eu acredito que vem para acrescentar a nossa fé. A sublimidade das bênçãos espirituais. Vamos entender que bênçãos são essas, e sublime significa algo que é admirável, elevado, perfeito, deslumbrante. Isso é sublime. E o que seria o contrário de sublime? O contrário de sublime é algo que é indigno, mesquinho, pífio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você deturpa, faz uma interpretação errada, tenta tirar proveito próprio de um assunto como esse, como, por exemplo, bênçãos espirituais, e você mercantiliza isso, aquilo que Deus, de maneira realmente sublime, digna, admirável, elevada, perfeita, deslumbrante, aquilo que Ele nos outorgou em Cristo Jesus, propôs para a gente, para essa caminhada com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, aquilo de sublime e de perfeito que Deus fez no seu eterno e justo e perfeito propósito. Quando alguém deturpa isso, uma coisa que é sublime, que é perfeita, que é deslumbrante, você transformar isso em alguma coisa indigna, pequena, pífia, mesquinha, como, por exemplo, mercantilizar, tentar vender, comercializar, diminuir o valor e a grandeza das bênçãos espirituais, da salvação. Eu acho que o Espírito Santo de Deus, e Deus fica muito triste, quem sabe até irado com isso. Que os líderes religiosos, que os pastores, que nós, que vocês, esta geração que é líder, que está à frente de grupos, de órgãos da igreja, que está muitas vezes à frente da sua própria casa, intercedendo como sacerdote diante de Deus, que preguem a salvação genuína, o evangelho genuíno, o evangelho puro, e façam as pessoas conhecerem o quão sublime é esse evangelho
é essa salvação, o quanto ela é admirável, deslumbrante, poderosa, e nunca, nunca se envergonhem deste Evangelho ou tornem ele alguma coisa indigna, mesquinha, pequena. Há quem afirme que esta carta, inicialmente, ela não foi endereçada aos irmãos em Éfeso, aos Efésios. Você vê pela saudação de Paulo, diferente de outras cartas, ele não especifica a igreja de Éfeso nessa carta, não cita os nomes, que ele geralmente cita, né, a quem está endereçando, citando o nome de irmãos, de experiências pessoais que ele teve com alguns irmãos, que visitou ele, que ele tenha visitado a igreja. Ele não trata dessa forma. Ele, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele começa assim. E agora há quem acredite que essa carta ela partiu de Éfeso, né, que era uma igreja mãe naquela região, e que ela foi endereçada a outros irmãos da Ásia, a várias igrejas da Ásia, e que a partir de Éfeso ela foi distribuída. Há uma linha de pensamento, o comentarista trata disso aqui. Mas vamos lá, o que é mais importante. Vamos lá? Começando aqui com o comentário e os primeiros tópicos da lição. É uma carta belíssima, a carta de Éfeso, e esse versículo parece que é o extrato, é o suprassumo disso. Gratidão, adoração. Paulo começa esse capítulo 1, né, faz aquela rápida saudação, e em seguida ele fala: bendito Deus Pai. Cadê ela aqui? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Gente, esses versículos do 3 até o 14, direto, no texto original em grego, ele é uma única frase, é uma coisa contínua, assim. É um texto contínuo, único, como se fosse uma única frase, tem 212 palavras, uma curiosidade que eu acabei vendo em outros comentários aqui, e é por isso que ele é chamado de doxologia, né? Um texto único de adoração, de exaltação a Deus, por isso que é chamado de doxologia. Doxo, duas palavras gregas, né? Doxa, né? Glória, logia, palavra, uma palavra de glória, de exaltação, de adoração a Deus, e a curiosidade é que é um texto só, como se fosse uma frase só, sem pontuações, tornando-se essa doxologia. Essa palavra doxologia é a ênfase, né, desse comecinho do capítulo 1 de Paulo aqui. Bendito seja Deus, ele começa adorando a Deus. Primeiro tópico, ele exalta, né, ele ressalta essa nossa nova posição em Cristo Jesus. Que nova posição é essa? Versículo 6. Tudo que diz respeito à salvação, deixa eu ver aqui, uma anotação que eu fiz aqui, é bem pequenininha, que eu estou com uma lição usada de um outro professor, que não tinha nova disponível, e eu fiz algumas anotações em cima das anotações que ele tinha feito. Nesses primeiros versículos, do 3 ao 14, quando Paulo faz essa adoração, essa exaltação a Deus, é um hino de gratidão a Deus. E é um hino que tem refrão, que tem um coro. Nos versículos 6, versículo 12, versículo 14, ele repete: para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória, como se fosse um refrão de um hino. Quais são as bênçãos espirituais que Paulo se refere nesse primeiro, no começo da lição, no versículo 3? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vamos lá, essa é a ênfase, é o assunto principal desse primeiro tópico da lição. Quais são essas bênçãos? Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Isto é uma bênção. A gente não tem como pensar de outra forma quando você fala em bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. A salvação é a maior bênção que a gente pode ter nesta vida. Para quem estava fadado, condenado ao pecado, fomos agraciados por Deus, alcançados pela sua graça, e essa graça traz esse kit, esse pacote de bênçãos espirituais. E o comentarista vai tratando aqui, eu saí numerando
São oito bênçãos, 8 bem-aventuranças, 8 bênçãos que Deus tem nos abençoado nos lugares celestiais. Não poderia vir de outro lugar. Toda boa dádiva vem de Deus, vem do céu, vem dos lugares celestiais. Primeira bênção espiritual, Deus nos elegeu. Segunda bênção, versículo 5, Deus predestinou-nos para sermos filhos. Deus nos fez agradáveis para si. Versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora. De 8 a 12, percebe que Deus revelou-nos a palavra da verdade. Aquele mistério que estava oculto aos santos foi revelado para a gente. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade dessa promessa. É o que está no versículo 14. Eu quis associar essas bênçãos com o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo o quê? Quais são os motivos para a gente bendizer ao nome do Senhor, segundo o salmista no Salmo 103? É Ele quem perdoa, né, a tua vida, a tua alma. É Ele quem redime a tua alma da iniquidade, da condenação eterna. É Ele quem sara as tuas enfermidades. E é Ele quem te coroa de benignidade e de bens. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso aqui é mais do que suficiente para a nossa vida. Qualquer outra coisa, qualquer dom, qualquer talento, qualquer outra bênção, é bondade exagerada da parte de Deus. Porque isso aqui é tudo o que um cristão, que um crente, um ser humano resgatado, alcançado pela graça precisa. Ter consciência que foi eleito e predestinado por Deus para ser santo, para ser filhos. Perceber na sua caminhada o que Deus vai mudando na sua vida, tornando você agradável para Ele mesmo. E quando você se torna agradável a Deus, você se torna agradável aos seus irmãos também. Escolher trazer a gente para estar sentado em regiões celestiais, como diz o Salmo 18, versículo 19, trouxe-me para um lugar espaçoso, salvou-me porque teve prazer em mim, não falta mais nada. Acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a sua santa e gloriosa palavra, não há bênção maior do que essa, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Gente, é o Espírito Santo que tem um papel importantíssimo na nossa salvação. A gente vai ver isso no tópico 3 daqui a pouco. Garantiu essa promessa, empenhando a sua palavra nisso, e Deus é poderoso e soberano para cumprir a sua promessa. Essas bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, provém de Jesus, que foi quem executou, realizou a salvação, e do Espírito Santo que a garante. A Trindade toda está aqui, nestas bênçãos espirituais, garantindo a nossa salvação. Tópico 2 da lição. Tópico 2, ele ressalta que a gente precisa ter uma vida, viver uma vida cristocêntrica neste mundo. Por que viver uma vida cristocêntrica nesse mundo? Se o foco da sua vida, se o objetivo da sua vida, principal, maior, superior, não for agradar a Cristo, tornar-se agradável para Deus, reconhecer que você foi escolhido, eleito, predestinado por Deus para a salvação, se você não reconhecer que Deus lhe acolheu, né, e foi vontade dele, foi generosidade dele, foi ele que quis fazer isso. Essa palavra vem de uma palavrinha do grego que é eulogia ou elogeu. Deus foi generoso, ele nos favoreceu, foi porque ele quis. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou. Esta expressão que Paulo usa aqui, abençoou, ou ainda uma outra expressão assim, bendito Deus Pai, que tendo nos abençoado em Cristo Jesus, ele nos abençoou, ele já nos abençoou. Essa palavra fala também de completude, de alguma coisa que está completa. Ele não está nos abençoando, ele não está fazendo. O plano da salvação é perfeito, está completo, concretizado na eternidade. Nós estamos vivenciando e tomando posse dessas bênçãos no dia a dia. Mas em Cristo tudo isso foi concretizado. Deus nos abençoou, Deus foi generoso, gracioso,
favoreceu-nos com essas bênçãos espirituais. Isso dá a ideia de uma coisa que você não merecia, que eu não merecia, que nós não merecíamos, mas em Cristo Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos. E olha, quando ele diz todas as bênçãos, é porque não falta mais nada. Não é para ninguém acrescentar mais nada aqui. Qualquer outra pregação, qualquer outra, alguma coisa que alguém queira acrescentar à salvação, ou exigir de nós para a salvação, aqui está dizendo que Deus nos abençoou já com todas as bênçãos. Queria frisar muito isso para mim e para vocês, que o Espírito Santo ministre isso ao nosso coração. Deus, em Cristo Jesus, já nos abençoou com todas as bênçãos. Não há mais nada a ser acrescentado aqui. Qualquer coisa além disso, como Paulo disse, seja anátema. Isto aqui é o que o Evangelho propõe. A partir daqui, a gente não tem como você não querer caminhar com Cristo. Não tem como você não querer fazer o que Paulo fez, bem dizer, exaltar, escrever 212 palavras adorando a Deus. Que a nossa oração seja composta única e exclusivamente de adoração e de gratidão a Deus. Que as nossas petições sejam levadas diante de Deus, mas para que a sua vontade seja feita. Que essa seja a nossa principal oração. Que seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, que ela seja feita na terra, a tua vontade. Que os meus pedidozinhos, que as minhas necessidades, elas sejam todas colocadas diante de Deus, na vontade de Deus, coberta pela vontade